em desenvolver algo mais profissional. No primeiro ano que eu participei, eu já fui campeã brasileira no Rio de Janeiro, e me apaixonei pelo esporte e me dediquei minha vida a isso. Fui atleta também da Unisantana, ganhei uma bolsa de estudos lá, eu fiz publicidade, então eu também sou publicitária, além de professora de educação física, faço pós-graduação também. Na minha carreira esportiva, eu fui campeã brasileira, fui campeã do Troféu Brasil, fui campeã paulista, fui para 2 Pan-Americanos, fiquei em quinto e em segundo lugar, fui vice-campeã pan-americana, e fui para 2 mundiais, um mundial em Cancún, que eu fiquei em quinto lugar, e um mundial no Canadá, que eu fiquei em segundo lugar. Então, que eu. Foi quando, em 2004, eu estava participando de um projeto de participação em Atenas, quando ia estrear o triatlon nas Olimpíadas. Eu iria participar, mas tipo um BBB em Atenas, falando como que era a vida dos atletas e tudo mais. E aí eu conheci meu ex-marido, né? E foi uma dessas entrevistas que eu estava fazendo para esse programa que nós nos conhecemos e a gente começou a namorar. Logo eu vim para Santa Rita, conheci Santa Rita e ele me ajudou a criar o instituto, criar o Incel. Então o Incel hoje ele tem 15 anos. Nós nos conhecemos em 2004, nos casamos em 2005, 2006 nós criamos o instituto. Foi criado no início, né? Nós fizemos toda a documentação, o estatuto e tudo mais que precisava aqui em Santa Rita, e com a ajuda de alguns amigos nossos também que estavam envolvidos com o esporte. Conseguimos a ajuda da ET, que emprestou a estrutura esportiva deles, para a gente poder estar atendendo as crianças. E eu ia pegando criança na rua mesmo, perguntando, via aquela criança ociosa na rua, e perguntava para a criança se ela queria aprender a nadar. E eu comecei a chamar essas crianças e, por fim, nós estávamos com mais de 100 crianças já na ET. A gente pediu parceria com o Inatel também, começamos a ver que tinha talentos esportivos ali também, né? Comecei a identificar que tinham crianças que elas tinham um desenvolvimento diferenciado, comecei a investir nessas crianças e nós pegamos também uma parceria com o Inatel, começamos a utilizar também esse espaço do Inatel para esse desenvolvimento dessas crianças que já estavam tendo um desenvolvimento melhor. E nós formamos aqui em Santa Rita 15 jovens, 15 adolescentes, eles eram a melhor equipe infanto-juvenil do Brasil, inclusive com a Confederação Brasileira de Triatlon, que estava apoiando eles. Fizemos uma parceria com a ET de Bolsa Atleta, muitos desses atletas ganharam bolsa na ET e formaram depois, posteriormente, no Inatel, então tiveram essa oportunidade também, né, de ter um retorno, né, do esporte, porque eu acho isso muito importante. Eu fiz faculdade com bolsa atleta e para mim isso era algo muito valoroso, porque eu não estava dependendo dos meus pais, era uma conquista minha, e isso para a formação do ser humano é muito importante também, né? E eles tiveram essa oportunidade. Tivemos um atleta, o Ítalo, que também formou na ET, formou no Inatel, que foi para o Mundial na Itália, ficou em 6º lugar. Ele conquistou a vaga para o Mundial, foi para o Mundial. Temos a Tainá, que continua até hoje praticando também. Ela é minha filha, ela continua praticando até hoje, casou, teve filho, ela, o marido, praticam esporte também. Já foi para 3 Ironmans, sofreu um acidente, chegou paraplégica no hospital, teve uma história de superação incrível, porque ela tinha ganhado o Troféu Brasil em setembro, em março ela conseguiu ganhar o Troféu Brasil novamente, e ela, assim, naturalmente falando, ela iria para uma cadeira de rodas, e ela teve uma superação excepcional, graças ao que o esporte proporciona, né? E nós, em 2011, 2010 para 2011, nós vimos que nós estávamos, de repente, com um projeto que cresceu tanto e que tinha tantas promessas esportivas, e a gente não tinha muito o que oferecer para que eles pudessem continuar crescendo, né? Aproveitando as oportunidades que surgiam. E Santa Rita nós temos, infelizmente, 7 meses praticamente, a gente não consegue usar uma piscina fria, por causa da temperatura,
né? E eles ficavam esse tempo sem praticando outras atividades, mas sem poder praticar o triatlo, a natação, a parte da natação. Então surgiu a oportunidade de alugar um espaço que tinha uma piscina aquecida, e foi ali que nós nos reunimos e criamos um projeto de sustentabilidade do Instituto, porque até então a gente trabalhava só com doações, para poder estar mantendo essas doações e voluntariado, para poder manter essas atividades. Então, como nós tivemos que alugar um espaço para a gente poder estar atendendo o ano inteiro essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas que estavam com a gente, nós criamos um projeto chamado Incel Sport Center, que a ideia do projeto é que aquelas pessoas que queriam também estar conosco, mas que tinham condições financeiras de estar contribuindo, pagassem uma mensalidade e seriam atendidos junto com essas pessoas que não poderiam. Então, a gente teria essa inclusão também, né? A pessoa que tem um histórico de vida com um pouco mais de conforto, né, de oportunidades, poderia estar junto com as outras pessoas e um ensinando o outro valores e tudo mais. E quando nós fomos para o prédio que nós estávamos até o ano passado, até agosto do ano passado, ficamos de 2010 até 2020, agosto de 2020, nesse prédio, onde nós chegamos a atender em 2019 926 pessoas. Então, assim, o projeto cresceu muito, nós fizemos parcerias com outras entidades também, né? A gente trabalha em parceria, então a parte esportiva das entidades, das crianças, nós atendemos, o projeto Resgatando Valores, por exemplo, está junto com a gente tinha o projeto Agente Jovem da Prefeitura, as pessoas que são enviadas pelo CASE, pelo CRAS, pessoas que estão em situação de depressão, já não mais só crianças, mas também idosos, a gente tinha muitos idosos ali que a gente atendia também, que precisava, pessoas que precisavam de reabilitação, a gente tinha também hidroterapia. Então, nós começamos a trabalhar também com atletas da nossa cidade que precisavam de um condicionamento físico, de uma musculação para evitar tipos de lesões que o esporte pode também acarretar. Então, essas pessoas também começaram, equipes de mountain bike, começaram a fazer também esse trabalho ali junto com a gente, né, com os nossos profissionais. A gente começou a investir também em capacitação de profissionais, porque nós vimos que nós não tínhamos mão de obra na cidade, né? As pessoas não estavam capacitadas a atender, né, nessa modalidade aquática e também no próprio relacionamento com as pessoas, a gente via que a gente podia muito mais. Então, nós fizemos parcerias com a Double Age, são mestres e doutores da USP de São Paulo, nós fomos até São Paulo, fizemos o curso, chamamos eles para cá, eles vieram para cá durante 2 anos capacitar a nossa mão de obra, de graça, assim, nós pagávamos os custos que eles tinham para vir para cá, né, mas eles vieram e capacitaram tanto os nossos profissionais quanto estudantes de educação física, estudantes de outras áreas que tinham interesse também de sair da caixinha, sabe, de aprender a ser diferente, atender diferente, aprender que eles podem desenvolver talentos diferenciados, então eles são... e aí veio a pandemia, né? Então isso chegou agora, 2019, nós estávamos naquele ápice, colhendo aquilo que a gente estava realmente plantando e tudo mais, e veio esse desafio da pandemia, realizações, porque não tem sido fácil. E a gente tem visto, assim, o quanto que as entidades estão sofrendo com tudo isso, porque, assim, nós não podemos mais fazer eventos para poder angariar recursos, nós tivemos que nos readaptar com essa questão de tudo online. Hoje nós temos muitas ferramentas online gratuitas, então a gente tem dificuldade de conseguir recurso, né? Pessoas que queiram contribuir para ter esse serviço, né? Para poder manter o instituto. Então a gente se esforça para continuar atendendo. Nós tivemos que deixar esse espaço que tinha piscina, então os nossos idosos, nós pensamos como que eles estão, porque eles estão desassistidos, eles não têm mais essa oportunidade em outro lugar. Muitas crianças deficientes que a gente atendia no passado, a gente conseguiu ir ainda na casa deles, fazer esse trabalho junto com eles, com o professor que estava indo, todo dia ia lá, atendia, via como é que estava, não temos ainda o terreno.
né, para a gente poder estar fazendo, porque nós temos toda a documentação para a gente poder conseguir verbas do governo federal para a gente poder estar construindo. Só que eles pedem como quesito para a gente poder conseguir ter a viabilidade de participar desses editais, um terreno próprio. Então, assim, se a gente não tiver um terreno no nome do Instituto, a gente não consegue nem participar, né, para poder tentar esse recurso. As crianças, os adolescentes do Garotos da Vila, a gente fez uma parceria com eles também para poder estar dando essa parte de musculação para os adolescentes que estão com desenvolvimento esportivo diferenciado também, que eles estão com chances, né, de realmente se profissionalizar no esporte. A gente também tem atendimento das pessoas que a Secretaria de Desenvolvimento Social envia para a gente, pessoas que estão com obesidade, que estão com depressão, que estão com pânico, que precisam fazer bariátrica, precisam de um acompanhamento de emagrecimento para poder estar fazendo a cirurgia. Nós temos crianças do Taekwondo também, com o Rubinho, que está ali junto com a gente, já faz alguns anos que ele está junto com a gente. Temos adolescentes também que fazem inscrição, nós fazemos nós temos uma pessoa responsável que recebe as documentação deles, cadastro de Bolsa Família, indicação médica, então eles fazem um cadastro com a gente, são selecionados, e aí eles participam dos projetos também gratuitamente. Então, nós temos toda essa preocupação também de estar pegando a documentação, pegando a necessidade, para poder atender realmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade que precisam, né? A gente está com antes dessa última paralisação, que nós paralisamos 26 dias, nós estávamos com 230 alunos, mais ou menos, de 926, que do meio aqui em cima é o Caio Graco, ele é mestre e doutor da USP, ele que trouxe esses cursos. Esses embaixo na piscina são todos estudantes da Univas que fizeram o curso com a gente para poder aprender a dar aula, para dar tese e tudo mais. Então, assim, é muito bacana. Essa aqui é a dona da Armação Atlética, Cissa, que abriu também as portas para a gente poder estar fazendo algumas atividades que não cabiam aqui e que também foram feitas no inverno, então a gente teve que fazer algumas atividades também lá em Pouso Alegre. Foi muito bacana, assim. Infelizmente, a gente tem estrutura. Quando eu vim para Santa Rita, que eu conheci Santa Rita, eu falei assim, nossa, em São Paulo, eu tinha que pegar metrô, tinha que pegar ônibus, pegava a Marginal Tietê, Fernão Dias de bicicleta, para poder ir treinar. Treinava na base aérea do Aeroporto Internacional, treinava no Tatuapé, treinava na Portuguesa, então estava cada hora tendo que ir para um lugar, e cheguei aqui, eu falei assim, nossa, 5 minutos eu estou no lugar que eu preciso. Então, a gente precisa o dia inteiro, eles têm ocupação o dia inteiro, e quando ele fica adolescente, aí ele já não tem esses projetos e o adolescente fica em casa, fica ocioso, os pais saem para trabalhar, então ele fica na rua, fica exposto a drogas, fica exposto à violência, fica exposto ele fica vulnerável, né? Então, assim, nós temos aqui estrutura, nós temos como investir no esporte realmente para resgatar essas crianças. Não adianta a gente ficar criando também quadras de esporte se a gente não tem um profissional para poder trabalhar com essas crianças ali. Eles vão para essa quadra fazer o quê? Fazer besteira, né? Eu fui presidente do Conselho do Esporte também, quando foi criado o centro de eventos, eu falei assim, gente, o que adianta você comprar rede, colocar rede de peteca no centro de eventos, se você não tem um professor para desenvolver esse talento nas crianças, para poder desenvolver esse trabalho com as crianças? Então, assim, nossos profissionais, esse aqui que está com o chapéu de pirata é a Lana. Ela foi minha aluna, ela foi a minha atleta, ela foi estagiária, ela foi professora, hoje ela é professora formada, o Conrado também é professor formado, o Adriano, esse que está do lado de preto, ele veio para a gente, começou a faculdade, era o sonho da vida dele, nunca imaginou que ele fosse fazer uma faculdade, ele veio sem saber nada, ele veio como voluntário, ele aprendeu todas as modalidades ali com a gente, aprendeu a nadar com a gente, aprendeu a ensinar a nadar, aprendeu na musculação, hoje ele está com a gente ainda, se formou. Então, assim, por exemplo, a Alana e o Conrado, eles estão sem poder estar trabalhando com a gente, porque a gente não pode trabalhar com a piscina e eles são especialistas em piscina. Nós fizemos trabalhando de uma forma diferente. Então, assim, ganhamos o prêmio Assis Chateaubriand de responsabilidade social,
Nós ganhamos esse prêmio, na verdade, foi em 2018, né? Ele foi referente a uma inscrição que nós fizemos em 2017, recebemos a Anaete, formou na Inatel. Então, assim, a gente vê crianças que os pais preocupavam, falavam assim, nossa, mas ele vai treinar o dia inteiro, não vai ter rendimento mais na escola, não vai ter tempo para estudar, só que ele aprendeu a ter disciplina, ele aprendeu que aquilo era o que ele queria, então ele aprendeu a se organizar, e as notas dele melhoraram, mesmo ele tendo treinando o dia inteiro, e ele estudando menos tempo, ele conseguiu ter mais concentração, ele conseguiu ter disciplina nos estudos, e ele conseguiu ter um desenvolvimento excepcional. O Brentan, o esporte tem que ser levado mais a sério. É o que a Tatiane acabou de falar. E eu acho que o Brasil é o país que nunca acontece. E Santa Rita, mais do que nunca, tem tudo para acontecer e não acontece. Por caso que eu acho muito importante se tivesse, é porque assim, existem muitas oportunidades que as entidades poderiam estar participando e que elas não participam porque elas não têm uma orientação, porque elas não têm conhecimento, elas não sabem escrever um projeto, elas não sabem escrever um orçamento. Então, assim, se tivéssemos pelo menos uma pessoa para poder estar capacitando essas entidades, a gente poderia fazer muito mais. A gente poderia trazer muitos recursos para Santa Rita. A ideia final do Plano 2030, o principal objetivo do Plano 2030 é exatamente isso aí, Tatiane, é criar uma organização para facilitar esse trâmite de atividades entre as instituições de Santa Rita. Né? Pirava mesmo, né? Chegou sexta-feira, que era o dia da atividade física, né? O dia de ir lá para o Incel, de ir para a piscina, nossa senhora, quer ver falar assim, ver menino chorando, falar, olha, se fizer isso de novo, não vai nadar sexta-feira, uma coisa assim, eles ficavam assim, já caíram na choradeira mesmo, mas foi realmente uma parceria muito importante. Não foi, ela continuará trabalhando para conseguir recursos para prestar um trabalho para a sociedade, de forma gratuita. E ainda a gente tem que pagar pelo espaço que está utilizando. Então, é um esforço, assim, insano, eu acho, poder levantar os recursos para isso. E não são locais pequenos, não é alugar uma sala para um escritório, de pagar R$500, 300, R$600, não é isso. São espaços grandes, né? Aquela estrutura que o ICEL alocava lá na família Andrade, né? Aquilo ali é um aluguel exorbitante, né? Por toda a estrutura que tinha, e a piscina, etc. Tremendo com relação ao esporte. E sempre digo que o esporte é a educação, é a ferramenta de educação mais barata que nós temos, mas ela não é dada a atenção necessária e, infelizmente, a grande maioria dos nossos governantes ou quem está na direção, ou eles não praticaram o esporte ou eles não entenderam o que é essa ferramenta, né? Porque ela é muito barata e ela salva vidas, como a Tatiana usar da cidade, e a gente abre as portas para essa empresa. Agora, projetos sociais que estão aqui trabalhando, criando educação, criando crianças e adultos e jovens, por que a gente não vai dar valor a isso? Tá? Então, eu creio que essa é uma ação que a gente deve, sim, vereadores, cobrar dos vereadores e saber o caminho aonde está parado essa questão aí. O terreno sendo doado, Tatiana já demonstrou que existem verbas federais e, realmente, com projetos, o projeto ele leva a ter esse benefício. Projeto bem feito, projeto sério, responsável, existe dinheiro para isso. A maioria dos projetos que não acontecem é porque eles não são bem feitos e acabam não sabendo o caminho a seguir. E, nesse ponto, nós sabemos que em Santa Rita, nós temos muitas pessoas que são capazes de fazer ótimos projetos. Está aí a conexão esportiva. Foi citado a questão do professor Eduardo Ribeiro. Projeto excelente e foi premiado como o primeiro projeto social na área esportiva no estado de Minas Gerais. Ganhou um prêmio no ano retrasado. Quer dizer, nós temos pessoas
competentes a fazer esses projetos. Poderiam de uma seleção brasileira de todos os esportes. Minas Gerais é um estado assim muito acanhado, sabe, muito difícil. As pessoas ainda não abriram a cabeça para essa questão e principalmente os nossos governantes, sabe? Precisa criar essa motivação, mas isso tem que ser alguém lá em cima tem que gostar de esporte e investir. Preocupação. Então, nós fizemos uma parceria com o Gustavo Borges. O Gustavo Borges veio para Santa Rita, ele deu uma palestra na ET, né, que teve a participação de toda a população em 2010. Ele nadou com as crianças, com as nossas crianças na piscina, entrou com as crianças na piscina, isso foi um grande incentivo, e nós começamos a desenvolver a metodologia de ensino dele, né? Porque, assim, a natação é um esporte que é pouco acessível, né, pelo custo que ele tem, né, para as pessoas poderem participar, e é um esporte altamente atrativo para as crianças. Toda criança adora água, e é um esporte que eu vejo muito necessário, porque o afogamento infantil é a segunda maior causa de morte de crianças no mundo até 14 anos. Então, assim... Hoje, atualmente, eu estou como coordenador do projeto Conexão Esportiva, chefe de esportes da Prefeitura Municipal, a convite do professor Vander, e professor do Inatel, técnico esportivo do Inatel, trabalho junto com o Eduardo Ribeiro, e sou professor de Educação Física da ET, e supervisor de esportes e lazer lá do SESI de Pouso Alegre. Nossa. Então, eu estou bem nessa parte de gestão esportiva há muito tempo. Você estava muito quieto, viu, Thiago? Há 15 anos, mais ou menos, eu já estou nessa luta aí. E aí, a convite do Eduardo Ribeiro, eu vim para Santa Rita, né? E aí é uma longa história. Eu acho que hoje o foco é o INCEL. Eu acho que a gente veio aqui para falar dessa bela história, né? Como eu já tenho conhecido. Realmente, assim, eu tenho fé em Deus e eu peço muito para Ele, sempre pedir para Ele ajuda, né? Porque a gente não dá conta sozinho. Então, assim, esse momento para mim é uma resposta de oração. É algo meu, né, pessoal meu, tô falando por mim, então é uma resposta de oração, porque, assim, muitas das vezes a gente se sente um pouco angustiado, com esse tempo que a gente está vivendo hoje, a gente fica, será que é para continuar, será que não, sabe? Então, assim, eu sempre busquei viver uma vida com propósito, e eu creio que o viver uma vida com propósito te dá forças para você continuar. Porque você realmente, se você tem um propósito, você dificilmente vai desistir daquilo. Então, eu creio que o INCEL é um propósito, eu creio que são muitas vidas que dependem dele, que ele faz diferença na vida de muitas pessoas e que a gente ainda tem muito a contribuir com o nosso município, com o nosso país e com as nossas crianças e com todos os públicos, né? Todas as idades, o esporte é necessário.